Hoje, no Resenhando Histórias, vamos pôr a lupa, vamos pôr o holofote nesta edição há muito esquecida pelo tempo. Infelizmente, por conta de sua, digamos, baixa divulgação. Eu não sou milionário nem nada, então vamos falar da versão mais atual, é claro. Vamos falar hoje, pessoal, de O Livro da Selva de Harvey Kurtzman, a lenda, um mito. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês sejam bem, estejam gostando aí, né? Essa semana tivemos o Grendel no domingo, esperem outras coisinhas aí. Tá? Vertigo, entre outras coisas, já fica a dica para vocês, tá bom? Não vamos perder tempo, tá aí o que eu consegui falar, mas vamos decorrendo, né, discorrendo, desenvolvendo ao longo do vídeo, beleza? Esta é a edição nacional, né, como eu brinquei, eu não sou rico nem nada, então é a edição nacional mais recente mesmo, tá? Esta é a frente, tá? Lombadinha, bem bacana, né? E a contracapa, bem legal e tal, vários dizeres, né? Anthony Bourdain, que é aquele cara que mexe com programas de culinária, que também é mencionado vários outros nomes, né? Gilbert Shelton, Art Spiegelman, tem aqui também o Peter Poplaski e o Robert Crumb. Tem falando na frente também, né? São vários extras, textos, entrevistas, bem bacana assim, um material extra bem diverso. Já ia me esquecendo também, tá? Se vocês quiserem pesquisar, pelo selo da Kitchen Sink Press, tem outras coisas dessa vereda, né? É por conta do... Acho que é do Dennis Kitchen, o nome do cara, né? Ele é um cara bem de antigamente, bem conhecido também no meio underground. Assim como também tem acho que o Berger Books, que é o selo da Karen Berger, que foi notoriamente conhecida por conta de gerenciar os quadrinhos da Vertigo no tempo da DC. Entre várias outras coisas também. Acho que aquela coleção, né, a biblioteca do New Gaiman que saiu na Intrínseca, é pautada no selo também da própria Dark Horse, tá? Mostrando aqui novamente e os nomezinhos envolvidos. No caso, o quadrinho ele é todo, né, todas as histórias são do Harvey Kurtzman. Eu tô mostrando para vocês os nomes aqui por conta dos extras, beleza? É uma edição de capa dura, como vocês bem viram, e o recheio é offset. Se eu não me engano, tudo preto e branco e tons de cinza, claro. Então, para o vídeo não ficar maior do que já é por conta das minhas prolixidades, eu vou tentar fazer um resumão bem vagabundo aqui do Harvey Kurtzman, tá? Ele é um cara com um grande nome na indústria, teve um valor muito grande, colaborou em diversas revistas, eu não sei se ele ajudou a criar, mas ele foi principalmente o editor da Mad Magazine, né, revista de humor, de muitos anos aí, né, muita gente conhece e tal. Aqui no Brasil foi amplamente publicado também, e eu lembro de outras revistas assim que ele ajudou a publicar, ou ele criou, né, como a Help, se não me engano também, acho que a Little Annie Fanny, ele ajudou a fazer, né, acho que é a Aninha, bonita e gostosa no Brasil, com um trem assim, né, era o quadrinho mais safadão, encomendado para Playboy, né, do Hugh Hefner, que é aquele cara lá que comandava tudo, era praticamente o dono. Tem outras revistas, tem justamente o Livro da Selva, eu vou estar falando para vocês e tal, e ele foi lançado num contexto meio conturbado. Ao ler, né, se vocês quiserem ler, tem em scan pela internet, é só vocês procurarem, tá? Os textos são bem enriquecedores, ajuda a gente a aprender mais sobre a trajetória do cara e entender o porquê, por exemplo, esse quadrinho não foi amplamente conhecido, digamos assim. O contexto do que eu lembro do que está sendo falado aqui no encadernado é que quando foi sair justamente o Livro da Selva, se não me engano, eu acho que a editora mesmo é chamada Ballantine, eu não lembro se ele saiu num formato ruim que desfavoreceu ou ele foi tão caro ao ponto de avacalhar nas vendas, eu não lembro exatamente. Mas o Harvey Kurtzman ele era um cara que prezava muito pela qualidade de impressão, isso eu lembro. Então tinha que sair num papel legal, uma qualidade de imagem boa, e a depender de como fosse, principalmente se ele fosse um cara, a depender da empresa que ele estivesse respondendo a alguém, né, os maiorais queriam otimizar os lucros, então é no papel mais vagabundo, na impressão mais chonga, dependendo aí preto e branco para economizar nas tintas, enquanto ele, dependendo, gostaria de um negocinho colorido, um papel de qualidade, uma coisa mais ajeitada. E quando ele justamente lançou esse material totalmente dele, como eu disse, né, o Livro da Selva contempla ali 4 histórias acerca de alguns temas, né? Eu vou estar falando para vocês um pouco mais, mas o contexto dela que eu estou tentando dizer para vocês é justamente isso. Num período da carreira dele que já estava um tanto quanto em baixa, né, ele ainda quis tentar mais um pouco. Em via de vendas e coisas comerciais, vamos dizer assim, não foi tão bom, mas justamente como está dito até na contracapa aqui, influenciou toda uma geração, que foi aqueles caras que eu mencionei para vocês, por exemplo. Então é aquele clássico, não rendeu grana, mas a colaboração cultural foi tremenda. Além dos diversos textos e extras, como eu comentei com vocês, pessoal, temos aqui 4 histórias, tá bom? A primeira delas é chamada de Thelonious Violence. Talvez seja uma referência ao tal do Thelonious Monk, que é um cara
relacionado a esse meio do jazz, do blues, né? Eu não sou muito entendedor não, vocês me perdoem, tá? É porque tem um quadrinho recentemente também pela Dark Side, se me engano, que envolve o Thelonious Monk, beleza? No caso, o que fala essa do Thelonious? Um detetive, né, meio que na pinta ali de um cara do noir e tal, ele é muito cool, ele é muito descolado, ele é muito, né, do chamego, do vem cá minha nega, essas coisas assim, né? Ele é um cara desenrolado e muito bom de serviço. Ele tá num bar de jazz ali, desfrutando e tal, tem até uma cena de um quebra-pau que é bem engraçado, quando ele é abordado por uma moça. E o pedido dela seria ajudar a descobrir quem é que a está chantageando, né? Porque ela está recebendo cartas, ameaças por telefone, coisas assim, mas ela não consegue adivinhar quem é que é a bendita ou a maldita da pessoa que está tentando chantageá-la com coisas indecentes, né? Que ela andou fazendo. E aí tem o plot twist, tem a piadinha, tem a graçola durante toda a história. É uma historinha legal, né? Falando bem rapidinho aqui pra vocês, ela tenta subverter algumas coisas da temática desse lance do detetive, da femme fatale, até o lance do quebra-pau, né? Ele vem assim, não, vem cá, e de primeiro momento ele toma um socão, ele sai voando, né? Aquele lance da distorção, o exagero cômico. É uma historinha legal, uma historinha divertida, né? Traz essa, digamos, abordagem diferente pro cara do noir, que seria o machão comedor de mulher, e aqui ele até é, mas não tanto quanto ele mesmo tenta parecer ser, né? Então digamos que ele é isso aqui e quer fazer desse tantão, mas na realidade ele só é um cara esforçado mesmo. Esse eu vou ter que ler porque é meio grandinho, tá? A suíte do homem organizacional de terno executivo de flanela cinza. Sim, é um cacete de título desse tamanho, tá? Um rapaz chamado Goodman Beaver é um novo sujeitinho que tá entrando no mercado editorial de uma revista muito famosa, de uma editora grandona. Lembra um pouco até a Playboy, mas tem outras coisas ali, outros títulos, né? Então pode ser até referência a outras revistas ou editoras que o próprio Kurtzman trabalhou. Neste caso aqui, ele entra como um rapaz cheio de aspirações, sonhos, desejos, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou acontecer, com um coração inocente, né? Não de pisar em cima dos outros. E aí, com isso, ele vai lento e progressivamente se desiludindo e, digamos assim, lutando para quem sabe não se tornar aquilo que ele repudia tanto. Ele vai ver que a realidade é dura, que o meio empresarial é muito cruel, né? Que eles falam lá, tem uns momentos ali que ele tá tentando debater e dar ideias de novos projetos, né? Vamos dizer assim. Aí tem os caras, vamos fazer a mulher com a revista de mulher gostosa, com mais mulher gostosa. Aí os outros caras, os caras fortão, mais suado, umas coisas mais apelativas. Enquanto que, dependendo do próprio Beaver, gostaria de trazer um negócio com mais substância, um frescor de ideias, algo que não fosse propriamente vendável, mas quem sabe a longo prazo traria ali uma novidade, um frescor narrativo, quem sabe até toda uma nova seara de clientes para comprar os títulos da editora. E aí acaba que ele vai sendo jogado de lado até o ponto que ele vai coringar de acordo e vai perder a paciência e, como eu brinquei, né, pelejar muito para não se tornar aquilo. Aí você tem que ler para ver se ele vai dar o braço a torcer, né, se ele vai coringar de vez ou ele vai se manter firme aos seus princípios. É uma história bacaninha, como eu disse, quem sabe aí faz uma alusão ao próprio Harvey Kurtzman pelos lugares que ele passou editorialmente falando, e é bacaninha, é legal, mostra esse lance, eu não diria hipocrisia, né, mas essa ânsia, essa gana de querer fazer dinheiro e tem que otimizar os lucros e tem que não sei o que, não aquele negócio de o capitalismo e tal, mas é mais uma crocodilagem no sentido de, em detrimento da parte artística, priorizar os lucros, né? E como eu disse, uma impressão ruim, conteúdo apelativo, coisas que não agregam, e aí realmente, né, tanto que eu não sou do meio editorial nem nada, mas você vai lendo, você vai ficando puto, tipo, pô, o cara tá tendo a boa intenção, não é só aquele negócio do cara que é verde, né, que o cara é cabaço no serviço novo ali, mas ele tem boas intenções, ele tem boas ideias, mas justamente porque ele é o cara novo, não acabam acatando. E se acata é muito pouco, pegam uma ideia muito massa e falam que é dos outros caras, né, acabam chupinhando os créditos, distorcendo e tal, então acaba que o cara ele vai murchando com o passar do tempo. E eu acho que isso aí é um reflexo do próprio Harvey, que você vai vendo que ele vai desanimando, né? Ele vai tentando ainda muitos projetos, mas eu creio que com o passar dos anos ele foi broxando. O que animou ele lá na frente foi justamente ter visto que Robert Crumb, Gilbert Shelton, grandes nomes do quadrinho alternativo, underground, etc., se inspiraram no trabalho dele. Então eu acho que nem que seja lá na ponta da vida dele, né, no finzinho da vida dele, vamos dizer assim, né, ele tenha ficado feliz e tipo assim, beleza, eu vivi na miséria, eu passei um aperto aqui ou outro, mas o meu lado artístico, o meu ego de criador, né, foi afagado e sei lá, ele foi um acalento pro fim da vida dele, eu tô supondo aqui. A terceira história, pessoal, chamada de Gatilhos da Compulsão, é o quê?
Basicamente uma história de revanche, tá? Tem um xerife, ele é o melhor da geração dele, ele é o que saca mais rápido, ele é o que atira mais foda, e aí quando ele vai duelar, ele perde. Sim, ele perde. É isso que é engraçado, é a quebra de expectativa, né? Teoria do humor, é o pouco que eu sei contando pra vocês. Essa quebra de expectativa é o que vai ser estupim para todo o resto da história. Toda vez que ele vai topar ou ele vai perseguir esse cara que ganha dele, ele vai tentar de novo. E aí ele perde uma vez, perde duas, perde três. E isso vai levar ele em toda uma perseguição ao longo dos Estados Unidos. É legal ver a gana do cara, só que todo mundo fala. A moça que ele, né, queria dar uma catimbada fala pra ele que ele vai perder. Os brothers dele falam que ele vai perder. O índio que passa no meio da história fala que ele vai perder. O povo da cidade, todo mundo. E o cara não aceita, e o cara não aceita, e o cara não aceita. Só que sim, se pelo menos ele fizesse e ganhasse, a gente entendia que é, né, o lance da raça, de querer superar o problema e tal. Mas coitado, o cara só cai do cavalo, literalmente, tem uma cena até, acho que ele toma um balaço e cai do cavalo. E isso vai mostrando que, neste sentido, eu acho que é bom o cara só entender que o tempo dele já passou, né? Não é questão de ter se sentir um derrotado nem nada, nesse caso sim, porque ele perdeu um monte de vezes, mas digamos que tem vezes que é melhor entender que sua época já se foi e é melhor dar lugar ao novo. Se você quiser racionalizar isso um pouquinho mais, né, pode ser o lance da aceitação, da superação, da conformidade, né? Porque o cara não aceita não é só por conta daquele lance de não, eu vou ganhar, eu sou mocinha, eu sou não sei o que. É muito aquele lance do ego. Ué, como assim um merda desse vai ganhar de mim? O xerife não sei o que, o bom da bala, o bom do revólver. E aí acaba que vai virando uma espécie de mistureba na cabeça dele. E aí por isso que fala compulsão, porque também explica um pouco da vida do próprio xerife. Aí você vê, né, como eu disse, que não é só o lance da luta pelo que é certo, mas também muito ali pelo afago no próprio ego do cara. E a última história, pessoal, é aqui chamada de Decadência Degenerada. Ela é meio que naquele estilo que o pessoal chama de um estranho no ninho, sabe? Um cara diferente em meio a toda formalidade, comodismo e status quo. Uma cidadezinha de interior chamada de Podrilândia, permeada de muita mesquinharia, estupidez, né? Como eu disse, o próprio lance do status quo, né? O pessoal tá preocupado só em, sei lá, ficar moscando na rua, conversando na praça e quem sabe no muito trabalhar para conseguir um dinheirinho para se sustentar. E como toda cidade interior, tem o bêbado, tem o doidinho, tem a gostosa, entre outras coisas. No caso, justamente e infelizmente, passam a gasosa, no caso, chamada aqui de Honey Lou, né? Uma moça muito bonita, uma loiraça muito charmosa, acaba que passam a coitada, só que foi no momento ali de desatenção do pessoal. E aí quando encontram ela, ela já está falecida. E é a partir disso que vai começar toda a investigação. E um dos principais suspeitos é um rapaz mais retraído, mais tímido, e era um dos que inclusive gostava muito da Honey Lou, só que justamente por conta desse lance dele ser diferente, né, ele é um cara mais introspectivo, um leitor voraz, um cara mais tímido assim, ele acaba sendo o principal suspeito, puramente pautado em preconceito e discriminação, que é o cara que foge do comum. Por isso que eu falei que é um estilo do Estranho no Ninho. Seria ele mesmo o culpado? Ou como eu disse, por ele ser um cara diferente, vão usar ele de bode expiatório? É uma história legal e tal, trabalha muito com esse conceito das identidades, os estereótipos, como cada um tem uma percepção sobre si e sobre o outro, né? A sociedade, como cada um se vê. Começam a querer botar ele na boca do sapo, vamos dizer assim, né? O nome dele na boca do sapo, e ele se defende, fala que não, e aí a história vai desenvolvendo, né? Quem seria? Seria, por exemplo, a irmã da Honey Lou, que é um jagunço, uma moça feia pra caramba, uma dona mais velha? Seria algum cara que tentou estar em cima dela e tomou um não? Seria talvez um namoradinho que tomou um chifre? Seria justamente esse cara caladão e retraído? E aí vocês vão ler pra descobrir. Mas é legal, inclusive a história que eu mais achei bacana junto da do terno de flanela cinza, não sei das quantas, que é justamente esse lance que trabalha a perspectiva do diferente, né? No caso, a discriminação com o diferente. Simplesmente porque o cara, ele é, digamos, atípico ali em relação à sociedade vigente, ele seria no caso, o inimigo número 1, o suspeito número 1. Então, pessoal, agora falando um pouco mais da edição, é um material legal, é diferente, né? Como eu já falei algumas vezes aí, terror e humor em quadrinhos é difícil de me agradar, né? Tanto pela questão da virada da página, quanto o próprio lance da entrega da piada, como as coisas são feitas. É um negócio meio complicado de se fazer, e principalmente de eu gostar, de eu rir, né? Dar aquela gaitada boa. No caso aqui não é diferente, eu não ri pra caramba, mas eu admito, né? E admirei o esforço do autor, né? De trazer um ponto de reflexão, um motivo de brincadeira, uma piadinha, uma coisinha ou outra, você dá uma risadinha e tal, mas eu não sei se é porque eu não sou
o público-alvo, mas no geral você vê ali que o cara, ele deu tudo de si ali, queria fazer uma piadinha, queria fazer uma graçola. Eu não sou especialista em Harvey Kurtzman, né, mas pesquisando um pouco e lendo os próprios textos que ajudam pra caramba, como eu disse, são temas ali que tem nesse encadernado e quem sabe em toda a trajetória dele na média, em outras revistas aí, quem sabe, são temas comuns a ele, né, que não tô brincando, a crítica social foda, o lance com o diferente, né, ele mesmo é um cara muito atípico para a época dele, por conta das inovações, das ideias, da postura editorial, da forma que ele queria publicar as paradas. Ele foi um cara assim muito diferenciado para a época dele. E eu creio que o intento desse material, né, principalmente a versão brasileira, né, não só a questão de publicar o negócio, olha, meu Deus, uma obra totalmente feita pelo Harvey Kurtzman, um cara foda pra caramba, eu acho que principalmente, até acima disso, preservação de memória, porque justamente é um material muito diferente, né, principalmente porque foi uma parada 100% feita pelo Harvey Kurtzman. Se não me engano, quando ele tava na média e tal, ele fazia mais roteiro, ou fazia um traço aqui ou ali, mas isso aqui é tudo dele, né? Tanto roteiro quanto arte. Então, além de ser digamos, uma pepita, né, uma pérolazinha no mercado editorial, né, uma parada 100% do Harvey Kurtzman e tal, esse lance da preservação de memória eu admiro muito, eu acho bem legal, né, aqui no Brasil também nós temos algumas editoras que fazem isso, Pipoca Nanquim traz uma outra coisa mais antiga, J. Braga também mexe com muita parada antiga, dependendo aí, tem alguns fanzines, né, tipo aquele Alegoria, umas outras coisas aí que estão mexendo. Eu não sei, né? Tem várias revistas assim e tal. Então esse lance da preservação de memória, no caso aqui é um encadernado de capa dura, mas essas outras editoras também mexem com materiais mais acessíveis. Então quem gosta de quadrinho mais antigo, ou um cara das antigas mesmo quer relembrar, eu acho que tem o seu lugar. Tem com certeza o seu lugar na indústria. Eu não sou o público propriamente, mas é sim um intento valoroso, né? Um negócio bacana, muito digno de se fazer. E aqui a gente consegue ver também um pouco da habilidade do próprio Harvey Kurtzman, de ponta a ponta, né? Eu não sei se o traço é o que ele queria fazer 100%, porque se não me engano, por exemplo, no Aninha, né, no Little Annie Fanny, ele faz uma arte pintada, por exemplo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo, uma arte muito bonita. Então aqui ele faz mais no lápis, um negócio dependendo até que soa meio rascunhado, mas é bacaninha, né? Traz momentos de reflexão, ponderações sobre a sociedade, como eu disse no próprio do Degenerado, né, o último arco ali, a última historinha que eu falei pra vocês, e falando também um pouco aqui do próprio traço dele, vamos dizer assim, né, ele não me trouxe grandes arrombos assim, mas o quadro a quadro dele é bem legal, né, a forma como ele põe os personagens, muitos deles são expressivos, é uma edição curiosa, né, e o traço dele ali não deixa a peteca cair, tipo, não é foda pra caralho também, mas com certeza ali passa de ano, é um traço bem ajeitado, bem charmosinho. É um material bacana, né? Como eu disse aí, tá permeado de extras que ajudam a entender a trajetória do Harvey Kurtzman e também, digamos assim, o peso, o valor dele para a indústria, para grandes nomes, né? Outros grandes nomes, outras grandes figuras da mídia quadrinhos como um todo. Eu recomendo para você que gosta de quadrinho antigo, para você que curte a Mad, para você que tem curiosidade, né? Pô, o Harvey Kurtzman ele fazia coisas tão legais em colaboração. Será que ele deixa a peteca cair quando ele fez tudo? Aí você vai ler e vai descobrir, né? Vai bater aí o crivo do seu gosto, se dá certo ou não, tá? Como eu disse também, ele é muito bacana enquanto preservação de memória, né? Um resgate histórico. Tá? Vai passar umas artes aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, me desculpe qualquer coisa, tá? Correio Multiversal como sempre, R$10 por pergunta pro vídeo especial ou qualquer outro valor que tocar o seu coração, não tem problema, beleza? Eu acho que é tudo, muito obrigado, tá? É uma leitura válida, fica aí a dica pra vocês, nos vemos na próxima, um beijo, um abraço, tchau, tchau.